Stevie Ray Vaughan foi um dos maiores guitarristas de todos os tempos e é um artista que faz muita falta nos dias de hoje. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Nunca eu li até hoje uma autobiografia de um mito do jazz tão extraordinária quanto essa autobiografia do Miles Davis. Evidentemente, cara, um gênio do jazz. Esse livro aqui, ele é desconcertante na maioria do tempo em que você vai passar lendo isso aqui. Porque são tantas as histórias absurdas pro bem e pro mal protagonizadas pelo Miles Davis, que você chega a você está no meio da leitura, você fala, não é possível que tenha acontecido isso. É uma autobiografia inacreditável que revela tudo o que aconteceu, não apenas com o Miles, mas em toda a história do jazz durante décadas, tá? Tudo contado em primeira pessoa. É uma obra-prima que você não pode deixar de ter na sua biblioteca e você pode adquirir esse livro com um desconto espetacular. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra você vai ter o melhor desconto da internet. É simplesmente imprescindível que você tenha esse livro aqui na sua coleção. E se você adquirir o kit desse livro, você recebe também, olha só que legal, um adesivo de um trompete, você recebe um marca-texto personalizado e você recebe esse pôster aqui, cara. Olha que pôster sensacional do Miles Davis, cara. Lindo, absolutamente lindo. Isso, claro, se você adquirir o kit, né? É de cair o queixo, eu garanto. Meu amigo e minha amiga, antes de eu começar a falar do Stevie Ray Vaughan, você evidentemente vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. E segundo, você vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa novíssima camiseta dessa banda espetacular aqui, ok? Assim como o Stevie Ray Vaughan era realmente um guitarrista incrível. Eu ainda hoje eu lembro do assombro que tomou conta do meu corpo, do meu espírito, né? Quando o primeiro disco de um até então guitarrista desconhecido chegou na lojinha de LPs que havia perto da minha casa em 1983. Um ano que parece até mais longínquo do que ele realmente é para mim, por incrível que pareça. Assim como muita gente que vai assistir esse vídeo, na época eu respirava os ares que foram impregnados e impactados pelo surgimento do punk, do pós-punk e de uma revitalização do cenário do heavy metal na Inglaterra, que era chamado de New Wave of British Heavy Metal. Eu lembro que eu tinha uns 23 anos de idade na época, a minha cabeça era um turbilhão em que cabiam igualmente Saxon, Killing Joke, Iron Maiden, Dead Kennedys, Motorhead, Ramones e mais toda aquela leva de bandas clássicas dos anos 70, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, Thin Lizzy e tantas outras. E evidentemente que havia espaço para o blues também. Só que a partir do momento em que eu comprei esse disco aqui, na época em LP nacional, depois eu passei o LP para frente e hoje eu tenho essa edição maravilhosa
dupla do Texas Flood, primeiro álbum do Stevie Ray Vaughan. Então, a partir do momento que eu ouvi esse disco, na época em LP, guitarrista texano, toda a minha concepção de como deveria soar o blues começou a vazar pelos poros da minha pele. Tudo que eu e todas as gerações anteriores tínhamos aprendido a respeito da rusticidade do gênero foi varrido de modo inapelável. A maneira furiosa e ao mesmo tempo incrivelmente cristalina e delicada com que o Stevie Ray Vaughan abordava o blues soava para todos nós, cara, como se o Albert King tivesse rejuvenescido na época e se fundido ao grande Rory Gallagher. A faixa título desse disco aqui, que eu recomendo absurdamente para você que está assistindo esse vídeo, a faixa título era a revisitação personalíssima com o que o Vaughan fez de uma, como é que eu vou dizer, de uma pequena pérola, vamos dizer assim, de um obscuro cantor de blues dos anos 60, dos anos 50, aliás, que era o Larry Davis. E o Vaughan, com o seu grupo Double Trouble, na verdade, era formado apenas pelo veteraníssimo baixista Tommy Shannon, que já tinha feito parte da banda do Johnny Winter, né, no final dos anos 60. Inclusive, ele esteve com o Johnny Winter na apresentação que o guitarrista fez em Woodstock, pra você ter uma ideia. E tinha também o Chris Layton, que era o batera. Ele tinha tocado numa banda meio obscura chamada Greasy Wheels. Então esse trio fazia shows um atrás do outro em qualquer biboca que os acolhesse. Foi assim que eles chamaram a atenção do Claude Nobs, que é o fundador do lendário Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, que numa viagem para os Estados Unidos entrou num bar. Ele conta que a sensação era absurda, porque ele entrou no bar e ele viu o trio tocando. Ele ficou absolutamente de queixo caído, que ele inclusive ele fez questão de levar esse trio para fazer uma apresentação no evento em 82. E aí foi o que eles fizeram. Inclusive, por incrível que pareça, o trio foi vaiado no evento, porque era muito pesado para ser blues, para os padrões de blues que o europeu tinha na época. Só que nesse evento estava uma das atrações da noite, era o famoso cantor americano Jackson Browne. E ele assistiu ao show, ele ficou tão incrédulo com o que ele viu, que quando acabou o show, ele foi até os caras e ele ofereceu o estúdio dele nos Estados Unidos para que a banda gravasse uma demo. Detalhe, ele ofereceu o estúdio de graça, na faixa, na brodagem. E a banda, ela estava tão afiada que eles gravaram essa demo em 3 dias, e essa demo ela só precisou ser remasterizada, sem precisar de muitos retoques de pós-produção, que é o que você ouve aqui no Texas Flood. E aí, quando o Jackson Browne mostrou as gravações para um produtor famosíssimo americano, que era o John Hammond, pra você ter uma ideia, foi só o cara que descobriu o Bob Dylan, o Bruce Springsteen e a Aretha Franklin. Só isso. Quando ele mostrou a demo pro John Hammond, os olhos do John Hammond pareciam 2 bolas de boliche.
que o cara absolutamente ele não acreditou. Então, na semana seguinte, o John Hammond arrumou um contrato do trio com a gravadora Epic e conseguiu um adiantamento em dinheiro. E aí saiu o Texas Flood. E esse adiantamento em dinheiro serviu exatamente para que os caras remasterizassem a demo, né? E aí é o que você ouve aqui. O impacto desse álbum ele foi tão avassalador que, a reboque do incrível sucesso que esse disco teve, inclusive em vendas, né, em números assim absolutamente estratosféricos para uma banda de blues, o próprio blues como gênero ele voltou a ser consumido em larga escala, já que milhões de moleques abraçaram o som do Stevie Ray Vaughan e, por conseguinte, todos os bluesmans que o antecederam. E isso foi feito de uma maneira tão absurdamente unânime que era e ainda é impossível você encontrar alguém que não goste de qualquer coisa que o Vaughan tenha feito na carreira. É impossível. E aí, obviamente, depois desse disco, a carreira dele deslanchou. E o poder que ele emanava com a sua guitarra era um negócio estonteante, cara. Tranquilo, sossegado, mas passando também a impressão de ser um cara mais maduro e mais bem resolvido do que ele aparentava com a idade dele na época. Ele tinha 29, 30 anos. O Vaughan, ele destoava do padrão guitarrista de blues, branquelo e com cara de bom moço daqueles tempos. Primeiro que ele tinha um visual. Deixa eu ver se eu mostrar aqui, ó. Ele tinha um visual, cara, mais próximo de um roqueiro cowboy mexicano. E tinha uma fisionomia meio que, né, de quem tinha varado a noite bebendo tequila e uísque. Mas só que ele imediatamente ele conquistou a adoração de qualquer maluco fanático por blues, mesmo que no cardápio desse público tivesse lugar também para o hard rock e até mesmo para o metal. O que eu quero dizer com isso é que mesmo o público que adorava hard rock e metal, quando ouvia o Stevie Ray Vaughan, ele ficava de queixo caído, tá entendendo? Então o que acontece? O guitarrista ele se transformou numa unanimidade num curto espaço de tempo. E aí a força e a confiança naquilo que ele estava fazendo teve um efeito devastador no público e nos outros músicos famosos. Todo mundo foi impactado pelo que ele fazia. Eu lembro de uma história, décadas atrás, quando eu entrevistei o Eric Johnson. Eu era editor de revistas de guitarra, da Cover Guitarra, e ele me contou que a primeira vez que ele assistiu um show do Stevie Ray Vaughan, ele saiu do local com a sensação, e isso nas palavras dele, ele saiu do local com a sensação de que alguém tinha jogado uma banana de dinamite dentro da cabeça dele e com um pavio bem curtinho. Quer dizer, a explosão foi absurda. Engraçado, eu nunca esqueci dessa frase dele, cara. E até mesmo o inabalável e lendário e mítico John Lee Hooker, ele se tornou um ardoroso fã do Vaughan. E sendo que a recíproca era ainda mais verdadeira, né, cara? O Vaughan idolatrava o John Lee Hooker. Inclusive o John Lee Hooker foi um dos caras que ficaram mais arrasados quando Stevie Ray Vaughan morreu naquele acidente de helicóptero em 1990. Assim como o Eric Clapton. O Eric Clapton, eu li uma vez uma entrevista, cara, que o Eric Clapton contou
que ele pensou em desistir de tocar blues quando ele viu Stevie Ray Vaughan tocando na frente dele. Ele falou, não, cara, não vou conseguir tocar mais blues depois do que eu assisti aqui. E o Vaughan realmente, ele chacoalhou o mundo com uma forma nova, vibrante de tocar, de cantar, porque inclusive ele tinha uma voz anasalada, cara, que, por incrível que pareça, caía bem nas músicas que ele fazia, e ele tinha um carisma avassalador. Os 4 álbuns que ele gravou de estúdio: Texas Flood, Couldn't Stand the Weather, que também é espetacular, que eu tenho também essa edição duplinha aqui, que é incrível, cara. E essas edições, eles vêm com shows maravilhosos. E aí o terceiro disco, que era o Soul to Soul, que eu já vou falar a respeito dele, e o In Step, já vou falar a respeito desses discos aqui. Mais o disco ao vivo, que foi lançado enquanto ele estava vivo, que é o Live Alive. Esses 4 discos de estúdio e esse álbum ao vivo, eles foram lançados, os álbuns ao vivo, fora os discos póstumos, né? Esses discos, eles foram lançados, cara, em 6 anos, de 83 a 89. E esses discos, cara, ele tem uma uniformidade em termos de altíssima qualidade, que eu sinceramente eu chego a comparar com os discos do Jimi Hendrix. Se você ouvir cada álbum do Stevie Ray Vaughan, parece uma coletânea. E os seus amigos de banda, né? O Tommy Shannon, o Chris Layton e depois o tecladista, o Reezy Winans, mais o parceiro de composições do Vaughan, que era o Doyle Bramhall, que inclusive foi o cara que ensinou o Stevie Ray Vaughan a cantar. Esses caras, eles presenciaram a trajetória do Vaughan numa posição privilegiada, porque disco após disco, o som, cara, era uma massa de potência que pulverizava qualquer abordagem de blues lento. Era um troço energético e sutil ao mesmo tempo. As coisas que ele fazia era um negócio inacreditável. Você pega, por exemplo, uma canção como Pride and Joy, por exemplo, e você vai ter nessa música uma das epítomes, vamos dizer assim, do som dele com a banda, em que ele conseguia alternar a base e os solos de uma maneira, era quase sobrenatural e imperceptível, porque ele fazia a base e solava ao mesmo tempo. Era um negócio incrível. Era como se ele tivesse pensado na sua guitarra soando como se fosse uma banda toda, cara. E tanto nos estúdios como nos shows, o Vaughan, ele soava de uma maneira ensurdecedora, porque ele tocava tudo num volume altíssimo, tudo no talo. Só que, infelizmente, ele também teve as suas lutas internas, principalmente contra o álcool e a cocaína, que inclusive esses problemas começaram a se agravar durante a gravação desse disco aqui, ó, o Soul to Soul, tá? Só que mesmo nesses momentos, cara, o Vaughan, ele nunca deixou de expor a honestidade, como é que eu vou dizer, a honestidade da sua concepção sonora. Nunca. Ele continuou a fazer isso, inclusive depois que ele se recuperou, que ele permaneceu sóbrio, limpo, que foi quando ele fez esse disco aqui, ó, o In Step, de 89, que foi o primeiro disco dessa fase em que ele estava completamente livre das drogas, do álcool, daquela coisa toda. Aliás, o próprio título do disco, né, In Step, ele faz uma referência aos 12 passos, né, do programa de reabilitação pelo qual ele passou. E, inclusive, nos shows dessa turnê, ele, num determinado momento, ele contava a história dele para as pessoas na plateia, né? E falava a respeito de tudo que ele passou,
E como se fosse... Ele sempre fazia isso antes de tocar uma canção chamada Tightrope, que é desse álbum aqui, ó. É a terceira faixa desse disco aqui, Tightrope. E aí você sabe que ele morreu naquele acidente de helicóptero em 1990. E um cara como ele hoje faz muita falta, não só pro blues, não só pro universo da guitarra, mas pro universo da música em geral. Porque ele foi o cara que levou o blues para uma plateia que até então não tinha contato, e ele certamente estaria fazendo isso hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi um vídeo aqui para vocês a respeito da minha opinião a respeito do Stevie Ray Vaughan e de como ele faz falta nos dias atuais, tá bom? Não esquece então de deixar aqui nos seus comentários a sua opinião a respeito do Stevie Ray Vaughan, tá ok? E qual foi o primeiro disco que você ouviu, qual foi o impacto que você teve, tá legal? Também não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, e eu volto muito em breve aqui com outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!